De volta com Justiça e Trabalho hoje, estou conversando com o juiz do trabalho Alexandre Érico, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macau, aqui no estado do Rio Grande do Norte, para a gente, para você, telespectador que está em casa, as nuances, ou seja, as particularidades do tema contrato de trabalho. O que vem a ser o contrato de trabalho e quais as particularidades desse estabelecimento, deste documento que estabelece a relação de emprego entre patrão e empregado. Então, Alexandre, como é que a gente poderia definir a relação dos trabalhadores que são diaristas? Pergunto isso em virtude até de que hoje é muito constante se encontrar isso, principalmente no caso dos trabalhadores domésticos. Como é que o diarista ele é considerado uma relação de trabalho, de emprego? Esse é um contrato firmado informalmente? Como é que a gente pode definir isso aí? Bem, esse fenômeno do surgimento do trabalhador diarista, né, ele já existe há bastante tempo, né? E é muito usado, né, é o comum e usual na relação do trabalho doméstico, né? Pois não. Quando a dona de casa, né, ela precisa de uma pessoa para fazer uma faxina, por exemplo, né? E não há demanda na sua residência que justifique ela contratar uma empregada doméstica permanente. Então, ela lança mão, né, dessa mão de obra, que é uma mão de obra precária, né, e estritamente temporária e específica para aquela determinada atividade ou dia da semana. Então, o trabalhador diarista é aquele que presta serviço por um determinado dia, mediante a paga, né, de um valor previamente ajustado entre ele e o seu contratante, né, e nessa relação não existem outros elementos que caracterizem o contrato de trabalho típico, subordinado, conforme prevê o artigo 3º da CLT. Então, o que é mais determinante aí é que essa contratação do trabalhador diarista, ela tem o fim em si mesma. Ela não gera um vínculo, né, de subordinação e é um trabalho que não se enquadra na necessária previsão de haver a não eventualidade daquela prestação. Então, o trabalhador temporário, ele presta serviço não subordinado e não eventual. Muito bem. Aliás, e eventual, digo. E as normas que regulamentam também o contrato de trabalho temporário, que você falou, foram alvo de algumas alterações agora recentemente, né? Quais foram as principais modificações ocorridas? Já o contrato de trabalho, o contrato de trabalho temporário já é uma outra nuance do contrato de trabalho a termo, né? Esse contrato de trabalho temporário, ele foi criado através da Lei 6.019 e o objetivo dele é municiar as empresas, né, de algumas necessidades transitórias, como, por exemplo, a empresa que, de repente, se vê com uma demanda superior à que ela normalmente atende. De repente, uma determinada empresa, uma indústria, recebe um pedido 3 vezes superior ao que normalmente ela produz. Então, ela sabe que para atender aquela demanda, ela vai precisar de um acréscimo de pessoal e que aquele acréscimo vai ser desnecessário tão logo aquela demanda seja suprida. Então, ele tem uma previsão de determinado tempo para que aquela mão de obra excedente, necessária, seja contratada e tão logo termine aquela demanda, ele não tem mais necessidade dela. Então, né, ou ainda, substituição do seu pessoal regular, como no caso, por exemplo, de uma empregada gestante, que após o nascimento do filho, ela precisa se afastar para a licença, mas o seu patrão precisa de alguém para substituí-lo durante aquele prazo. Então, o patrão, a empresa, pode lançar mão dessa modalidade temporária para, né, contratar uma pessoa para substituir aquele empregado. Nesses casos, existe um contato de empresa para empresa. A empresa que precisa do trabalho temporário e a empresa que fornece o trabalho temporário. Certo? A legislação... Neste caso, aí, os trabalhadores não podem ser contratados pela empresa que desempenha a atividade. Ela tem que contratar esses trabalhadores temporários por intermédio de uma empresa que disponibiliza essa mão de obra. Exatamente. Não há uma contratação direta daquela empresa que precisa da mão de obra. Ela contrata com outra empresa e essa outra empresa fornece a mão de obra para... Isso está estabelecido na Lei 6.019. Isso. Exatamente. E essa contratação tem que ser temporária.
Isso. Doutor Alexandre, e as regras para a jornada do trabalho, como repouso semanal remunerado, salário, dentre outras, né, permanecem as mesmas nessa modalidade de trabalho? Em linhas gerais, a empresa que fornece a mão de obra é quem contrata diretamente a pessoa, e em linhas gerais aquela pessoa vai ter garantido os mesmos direitos dos trabalhadores de forma geral, certo? Ressalvadas aquelas condições atinentes ao contrato por prazo determinado. Isso. Então, todas as regras são válidas para o trabalho, o contrato de trabalho realizado a termo típico, né, como o trabalho permanente, o trabalho indeterminado, né, como para o trabalho temporário. Exatamente. Ressalvadas aqueles ajustes quando o contrato se dá por tempo determinado, como é o caso de não haver o aviso prévio, não haver o fundo de garantia, a multa do FGTS. Isso. E agora com a particularidade de que as empresas podem pedir a prorrogação até 9 meses, né? A lei 6.019, ela, desde a sua edição, prevê que essa contratação, esse fornecimento de mão de obra temporária, ela não poderia exceder a 3 meses. Mas na própria lei existe uma ressalva, que esse prazo poderia ser estendido mediante um ato do Ministério do Trabalho. E anteriormente, o Ministério do Trabalho havia expedido portaria no sentido de que poderia ser prorrogado por mais 3 meses, né? Então, totalizando 6. E agora, recentemente, houve uma nova modificação do Ministério do Trabalho, visando adequar, né, as novas realidades, né, do mercado de trabalho, e estendeu esse prazo para 6 meses. Então, agora, além dos 3 meses já previstos na lei, esse contrato pode ser firmado por mais 6, totalizando no todo 9 meses. Muito bem. Doutor Alexandre, nós desde já agradecemos sua presença, estamos chegando no final do nosso tempo de televisão. Se o senhor tiver alguma coisa a ressaltar importante sobre o contrato de trabalho, fique à vontade com as suas considerações para os telespectadores. Né? Eu me dirijo principalmente aos trabalhadores, né? Que quando a gente fala sobre esses assuntos aqui, a gente fala tentando transmitir informações sobre, né, a legislação do trabalho, os direitos dos cidadãos, que eles, né, tendo dúvidas, procurem seus sindicatos, procurem o Ministério Público, procurem a OAB, ou até a própria Justiça do Trabalho, visando ter esclarecimentos sobre seus direitos. E isso é uma coisa bastante salutar. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, então gentilmente aqui atender novamente ao nosso convite, né? E esperamos tê-lo aqui mais algumas vezes para conversarmos sobre tantos assuntos que existem de importância para os trabalhadores e para os empregadores. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite e estou sempre pronto para atender convites futuros. Muito bem, muito obrigado. Bem, nós hoje conversamos com o juiz de trabalho Alexandre Érico sobre o contrato de trabalho. Para encerrar agora o nosso programa, você fica com o papo agradável da talentosa musicista potiguar Roberta Carim. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá. Bem, a música, ela entrou na minha vida por acaso. Pela insatisfação de quando eu me formei em turismo, não conseguia emprego, aí fui para confecções de roupas, também não me senti feliz e surgiu a oportunidade de tocar com meu esposo e minha família. E desde então a gente vivencia a música 24 horas por dia. Além de estar no palco, né, a gente vem de antes de uma produção, do planejamento daquele projeto que a gente está idealizando ali no palco, de chegar a escrever, apresentar para algum edital que está aberto. A cada repertório a gente vê qual o instrumento que vai se adequar melhor, qual a percussão que vai ficar bacana para aquela música, levada. Então vem uma pesquisa de vários ritmos. Eu gostei desse instrumento nessa música. E a gente sai experimentando e estudando várias opções para que aquele resultado seja maravilhoso, que todo mundo se agrade, né? Inclusive quem está tocando e quem está assistindo o show. Eu sou Roberta Carim, produtora cultural, musicista e percussionista, fabricante de pandeiros aqui do Rio Grande do Norte e não me vejo fazendo outra coisa. Música é o meu trabalho com muito orgulho.